Bom dia, meus amados, a paz do Senhor Jesus. E o texto de hoje, como eu prometi, nós vamos falar sobre o nosso pai na fé, que a Bíblia chama de nosso pai na fé, o pai Abraão. João, capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56. João 8, 56, diz assim, ó, Jesus dizendo: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ou seja, se alegrou por ver meu dia. E viu. E alegrou-se. Disseram-lhe, pois os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirar. Porém Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então, meus amados, aqui Jesus estava falando para eles que era filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Vocês têm que acreditar em mim, como eu falei nos vídeos anteriores. Se você não acredita em mim, acredite pelo menos nas obras que vocês estão vendo eu fazer, que as obras do meu Pai testificam de mim. E aí Jesus dizendo assim: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. Se disser que eu não conheço, serei mentiroso como vocês, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, ele dizia que era filho de Abraão, né, meu irmão? Mas ele não era, porque eles queriam matar Jesus. Jesus disse assim: se vocês fossem filhos de Abraão mesmo, vocês não queriam me matar. Vocês estão querendo me matar porque vocês não são filhos de Abraão. Abraão não quis fazer isso. Jesus, pelo contrário, disse: Abraão creu foi em mim. Abraão se alegrou no meu dia. Aí perguntaram: mas Jesus morreu com 33 anos, diz a Bíblia, né, meu irmão? Aí eles disseram: tu não tem 50 anos e viu Abraão? Irmão, eles não acreditavam de maneira espiritualmente. Eles só acreditavam naquilo que os olhos deles viam. Jesus, como explicar isso? Que Jesus viveu 2000 anos antes de Cristo, Abraão viveu. 2000 anos antes de Cristo, Abraão viveu. Uma época muito diferente. Só que Abraão creu em Jesus. Como explicar isso? Jesus mesmo diz aqui. Jesus diz que Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Se alegrou por ver o meu dia. Esperou por ver o meu dia. E viu e alegrou-se. Jesus está dizendo que Abraão, o pai na fé dos judeus, e o meu e o seu também, que ele foi o primeiro que creu. Por isso que esse termo é atribuído a Abraão, pai na fé. Porque ele foi um dos primeiros que creu em Jesus. Lá quando, pra você ver, lá quando Deus provou Abraão pedindo a cabeça de Isaac, era só uma prova. Deus já sabia que Abraão era fiel, que Deus é onisciente. Só que, e por que Deus provou ele ainda, mesmo Deus sabendo que Abraão era fiel? Deus provou Abraão dizendo: Abraão, me entrega teu único filho como sacrifício, mata ele em cima de uma mesa, faz uma mesa de pedra aí, coloca umas lenhas e deita Isaac em cima e me sacrifica ele, mata ele e me oferece. Porque esse ritual, meu irmão, era um ritual bastante conhecido antigamente, que as pessoas iam lá, pegavam um cordeiro, matavam, tirava a pele do cordeiro, lavava e tocava fogo ali naquela carne para a fumaça subir para o céu. Era um sacrifício para Deus. Por isso que a Bíblia diz de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas ofereciam um cordeiro em forma de sacrifício para Deus, para pedir perdão pelos seus pecados. Só que aqueles cordeiros que eles ofereciam, meu irmão, o cordeiro verdadeiramente é Jesus que tira o pecado do mundo.
E aí existia essa prática. Aí Deus pediu para que Abraão sacrificava bastante ovelhas, cordeiro. Só que Deus agora pediu para Abraão para ele sacrificar o filho dele, o único filho. Deus falou, Abraão diz, eis-me aqui, Senhor. Em forma de reverência e obediência a Deus, Abraão diz, eis-me aqui, Senhor. E Deus fala para ele, me oferece o teu filho, o teu único filho, a quem tu ama. Ele só tinha um filho, meu irmão. Ele tinha muitas riquezas, mas só tinha um filho, que era o herdeiro dele. E Abraão foi, meu irmão, com Isaac. Eles vai até o Monte Moriá, e ali um dos montes das terras de Moriá. Moriá eram as terras, e lá tinha vários montes. Vai num dos montes das terras de Moriá e me sacrifica o teu filho Isaac. E Abraão foi, mais do que depressa, meu irmão, obedecendo a Deus. E aí caminharam a distância de 3 dias, da onde Abraão estava até esse monte. E lá embaixo ficaram os empregados de Abraão e subiu só ele e o jovem. O jovem Isaac subiu com a lenha nas costas e o cutelo na mão. E aí no caminho Isaac pergunta ainda para aumentar mais a dor do pai. Isaac pergunta, papai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo o cutelo, mas cadê o cordeiro, meu pai? O cordeiro era ele mesmo, meu irmão. O cordeiro era ele mesmo. E Abraão, com muita fé, Deus já tinha prometido para Abraão, Isaac será, Abraão estava um dia triste lá sem filho, e ele disse assim, Abraão, não fica triste que eu vou te dar um filho. E o teu filho, Abraão, e nele serão benditas todas as nações da terra. Vou te dar um filho. Deus já tinha prometido. E Abraão cria que Deus, meu irmão, era Deus poderoso, porque Abraão já tinha visto um monte de sinal de Deus. Abraão já tinha visto Deus queimando Sodoma e Gomorra. Deus já tinha visto Abraão queimando Sodoma e Gomorra. Meu irmão. Abraão já tinha visto Deus queimando Sodoma e Gomorra. Abraão já tinha visto Deus fazendo um monte de sinais. Então Abraão tinha bastante fé para saber que Deus era poderoso para até ressuscitar Isaac dos mortos. E por isso Abraão foi obedecendo a Deus e ia sacrificar Isaac. Na hora que ele pega, Abraão diz essa frase bem conhecida, no monte do Senhor, Isaac perguntou, papai, cadê o cordeiro? E Abraão disse, meu filho, Deus proverá. Deus proverá o cordeiro para si. A Bíblia diz que na hora que o menino está deitado, meu irmão, e veja a obediência do filho Isaac. Isaac, a Bíblia não fala que ele saiu correndo, não. Na hora que o pai dele amarrou ele, deitou ele sobre a lenha lá para matar. Não, a Bíblia diz que Isaac também foi obediente. Assim como Jesus, meu irmão, em Isaías 53. Isaías 53, eu vou ler, meu irmão, eu tenho que achar essa passagem. Eu tenho que ler. Isaías 53. Diz assim, ó. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A Bíblia diz que como um cordeiro, viu? Como um cordeiro, ele foi perante os seus tosqueadores, foi sem reclamar. Jesus foi obediente a Deus. A Bíblia diz que na hora que Abraão levantou o cutelo para matar Isaac, o anjo do Senhor, Abraão, para, não faz isso com o jovem. E ali apareceu um cordeiro, meu irmão. Apareceu um cordeiro. E ali Abraão tira Isaac de cima ali da mesa onde ele ia sacrificar ele, da mesa de pedra, do altar, né, meu irmão? Tira o filho dele. E ali tem um cordeiro, e aquele cordeiro já aponta para Jesus. Para Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imagina a dor de Abraão querendo ir imolar o seu próprio filho. Assim Deus sentiu, meu irmão, essa dor. E enviou o seu próprio filho. Proveu o cordeiro para o sacrifício. Era necessário um cordeiro, e Deus enviou seu filho por mim e por você. Por isso, ele disse aqui nessa passagem para os homens aqui, para os judeus. Ele disse aqui: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou. Porque, meu irmão, todo mundo, desde Adão até o último cristão, todos vão entrar no céu pela fé em Cristo.
mesmo Abraão, porque todos somos pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí Deus enviou um justo que não pecou, sem pecado. E aí Abraão creu em Jesus e foi justificado pela fé. Abraão creu, ele disse, Deus vai prover um cordeiro, meu filho. Deus vai prover um cordeiro para o holocausto. E Deus providenciou. E, meu irmão, curiosamente, olha, os estudiosos dizem que esse mesmo Monte Moriá foi aonde foi construído o templo de Salomão. O templo, nesse mesmo monte lá onde Deus ia sacrificar Isaac. E, meu irmão, nesse mesmo lugar foi edificada a cidade de Jerusalém, a cidade de Davi. E, meu irmão, o Deus soberano, o Deus criador de todas as coisas, Deus da história, foi lá também que o Cordeiro Jesus foi crucificado. Foi lá no mesmo lugar, diz os estudiosos na sua área geográfica, né? Nessa parte geográfica, diz que no mesmo lugar, e eu acredito assim, meu irmão. Mesmo lugar onde Isaac foi no Monte Moriá, onde Isaac ia ser sacrificado. É o mesmo lugar onde foi edificado. A Bíblia diz, lá em 2 Crônica, foi o templo de Salomão, foi a cidade de Davi, nesse Monte Moriá. Era uma região montanhosa, nas terras de Moriás. E num desses montes foi edificada a cidade de Jerusalém, onde Cristo foi crucificado em Jerusalém, meu irmão. Para você ver como não tem nada fora do controle de Deus, está tudo sob controle. Toda história, viu? Pode acabar o mundo, pode vir fogo, pode tocar fogo em tudo, pode abalar o céu e a terra. Mas o controle da história está na mão de Deus, que Deus é soberano, viu, meu irmão? O controle pode passar o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Amém? Então nós entendemos aqui hoje porque que Deus disse... Jesus disse, Abraão exultou, se alegrou por ver o meu dia. E os judeus disseram, mas tu não tem nem 50 anos, como que tu viu Abraão? Que Jesus disse assim, antes que Abraão existisse eu sou. Antes que Abraão existisse eu sou. Amém? Então Jesus é soberano, meu irmão, também. Jesus é Deus, é o Deus Filho. Ele intercede, meu irmão, à direita do Deus Pai. Imagina nós do lado de um Deus tão grande assim, que tem o controle da história nas mãos. Amém? Dá para nós enfrentar o que vem por a frente, não dá, meu irmão? Em nome de Jesus e ser vitorioso. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome de Jesus.